Olá, meu amigo concurseiro, tudo bem? Beleza? Vamos para mais uma aula de legislação especial. Vamos falar agora sobre Maria da Penha, terceira parte, né? Nós iremos falar alguns procedimentos, algumas medidas protetivas com relação ao agressor e de praxe fazer aquelas questõezinhas lá que vai ajudar muito a fixar esse conteúdo, uma das leis mais cobradas aí em carreiras policiais. Beleza? Bom, meu nome, meu Instagram, já sabem que podem contar comigo em qualquer tempo aí rumo à aprovação. Pessoal, alguns dos procedimentos aqui, entre os mais cobrados, né, qual o juizado é competente para tomar conta dessas ações cíveis. Pessoal, quem decide isso é a própria ofendida, ela tem a opção de escolher qual juizado será competente para esse julgamento. O detalhe é que ela tem a opção, mas essa opção se restringe em 3 condições. Ou vai ser no local onde ela mora. Se ela mora em São Paulo, pode escolher o juizado da capital, de São Paulo. Onde o agressor mora, se o agressor mora no Rio de Janeiro, pode escolher o juizado do Rio de Janeiro também, sem problema. E uma terceira e última opção é escolher o juizado civil onde se deu a agressão, onde se deu aquela demanda lá. Então, são 3 opções, pessoal. Por opção da ofendida, ela pode escolher, são juizados competentes para o processo civil. Local onde ocorreu a agressão, onde a vítima mora ou onde o agressor mora. Ah, professor, mas por que ela vai escolher onde o agressor mora? Muitas vezes o filho está com os pais, enfim. E é raro, mas pode acontecer, né, de escolher a própria domicílio do agressor como local do juizado. Beleza? Bom, são essas 3 opções. Nós temos que no artigo 16, ponto importantíssimo, artigo 16 vem falar sobre a retratação. Retratação. Beleza? Coloque aí que é importante esse artigo 16, nós vamos ter que falar dele passo a passo porque é bastante cobrado. Artigo 16 fala: nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Vamos pegar passo a passo para a gente não comer bola aí e entender exatamente o que ele está querendo dizer. Quando ele fala nas ações penais públicas condicionadas à representação, isso é exceção, viu, pessoal? A maioria dos crimes relacionados à violência doméstica são crimes de ação pública incondicionada. E tem crimes que pelo Código Penal são considerados de ação pública condicionada à representação e aqui não. Um exemplo clássico é a lesão corporal culposa, a lesão leve, que aqui é ação pública incondicionada. Lá é ação pública condicionada à representação. Então, como nós estamos falando da Lei Maria da Penha, um dos exemplos clássicos que nós temos que realmente depende de representação, vou colocar como exemplo aí, é a ameaça. Beleza? A ameaça, ela sim depende de representação, e aí, pensando nesse exemplo, ó, nas ações públicas condicionadas à representação, como por exemplo na ameaça, só será admitida o que? Retratação. O que é retratação? É exatamente essa renúncia à representação, ela querer voltar atrás, né? Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Por quê? Porque muitas vezes o agressor começa a ameaçar ela, falar que vai matar os filhos, que vai levar eles embora, se ela realmente oferecer a denúncia. Então muitas vezes ela se sente coagida e acaba deixando de oferecer a denúncia justamente com medo do agressor. Então a lei, ela fala que tem que ser perante o juiz justamente para o juiz apresentar para ela todos os direitos, a proteção que ela vai ter acesso e para que ela se sinta encorajada a realmente apresentar mesmo essa representação contra o agressor, para que ele possa realmente se afastar dela e evitar danos maiores no futuro. Então tem que ser perante o juiz, não pode frente à autoridade policial, não vale frente ao promotor, tem que ser perante ao juiz. E em qual condição que ela poderá se retratar? Em audiência especialmente designada com tal finalidade. Você não pode aproveitar uma outra audiência que está tratando de um outro tema para pedir essa retratação. Não, vai ter uma audiência só para isso, só para ela pedir essa retratação. E qual momento ocorre esse pedido de retratação? Até qual momento ele é aceito? Antes de acontecer o recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.
Então vamos lá. Nos crimes de ação pública condicionada, ela pode retratar somente perante o juiz, desde que seja o quê? Antes do recebimento da denúncia. Pessoal, recebeu a denúncia, já recebeu a denúncia, acabou. Não tem mais direito de retratação, já está com o papel na mão ali e o juiz ele vai tocar adiante ali até chegar numa sentença ali. Tá? Então não tem mais volta se chegar até o momento do recebimento da denúncia. Show de bola? Show! Então, lá no Código de Processo Penal, no artigo 25, né, depois que oferece a denúncia, você também não pode mais ter retratação. É irretratável, né, após o oferecimento da denúncia. Aqui é irretratável até antes do recebimento da denúncia. São momentos diferentes, como a gente está falando da Lei Maria da Penha, foca que só pode se retratar até o momento antes do recebimento da denúncia. Show de bola? Beleza. Aí sim a gente consegue agora. Jurisprudência, né? Súmula 542 do STJ mostra pra gente que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal, seja lesão corporal culposa, seja lesão corporal culposa, seja lesão corporal leve, ambas serão de ação pública incondicionada. Mas olha só, é específico para violência doméstica contra a mulher. Então, aqui na Lei Maria da Penha, qualquer forma de lesão será de ação pública incondicionada. Isso é importante. Ah, professor, mas minha prova não vai cair jurisprudência. Essa jurisprudência ela pode cair na sua prova, sim. É uma jurisprudência que está totalmente ligado ao artigo 16 que a gente acabou de falar. Então, estupro de maior, sim, é de ação pública incondicionada. Teve alteração em 2018. Nós temos aí também que as ações de lesão são todas incondicionadas. Então, um exemplo de praxe é a ameaça, que é de ação pública condicionada. Artigo 17 também, nossa, ele cai muito também. Então, por isso, a figura do QAP é importante. Vamos ler junto aí. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. A gente faz uma leitura geral para a gente poder entender o contexto, mas a gente agora vai detalhar passo a passo. Aqui a ideia é o seguinte, é evitar que aquelas pessoas que têm o money, que têm muito dinheiro, que elas sejam favorecidas pela lei. Ou seja, ia lá, pagava uma multa, estava tudo certo, voltava, agredia, pagava uma multa. Não, peraí, filho. Não pode favorecer quem tem melhores condições. Então, o que ele fala aqui? Que é vedada nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, penas de cesta básica. Não aceita. Você cometeu qualquer crime aqui presente na Lei Maria da Penha, não é possível aplicar penas de cesta básica ou qualquer outra de prestação pecuniária, que poderia favorecer quem tem dinheiro, pagaria lá uma cesta básica, pagaria qualquer outra prestação pecuniária e estava livre. Então a ideia é exatamente impedir esse tipo de coisa. É vedado, pessoal. É vedado tanto pena de cesta básica como prestação pecuniária. Bem da pena que implique o pagamento isolado de multa. Pessoal, presta bastante atenção nesse texto final. Que implique o pagamento isolado de multa. Isso quer dizer que se tiver multa, desde que não seja isolado, pode ter sim pena de multa. Ou seja, pode ter multa desde que não seja isolada. Ponto final. Pode ter multa desde que essa multa não seja aplicada de forma isolada e morre aí. E aí fica tudo certo. Perfeito? Então sim, não pode pena de cesta básica, não pode qualquer outra prestação pecuniária, nem substituir a pena por pagamento isolado de multa. Mas você pode aplicar uma pena, né, presente aí no nossa legislação, junto com multa, sem problema nenhum. Porque se você só coloca o pagamento isolado de multa, mais uma vez você iria favorecer quem tem muito dinheiro. E aí a tendência é que essas legislações não funcionassem nessas situações. Show de bola? Súmula 588 do STJ fala: a prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, essa parte final que interessa pra gente. Impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pessoal, não pode converter pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos na Lei Maria da Penha. E é uma exceção, porque na maioria das outras legislações que a gente fala, é possível. Então esse QAP Jurisprudência é importante para sua prova, mais uma súmula. Sim, mas a gente está falando daquelas que têm possibilidade de cair na sua prova. Então não pode substituir por pena pecuniária, por cesta básica, e também não pode substituir a pena restritiva de liberdade, pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, como por exemplo, serviços comunitários, qualquer outra que seria mais leve. Não. Aqui, pessoal, é um aspecto repressivo. A ideia é inibir os agressores mesmo, pegar pesado para que realmente possa dissuadi-los a não cometer qualquer violência doméstica familiar. Por quê? Porque vão ter que cumprir a pena restritiva de liberdade. Ela não poderá ser convertida em restritiva de direitos. Beleza? Mais uma súmula importante aqui pra gente então. E mais uma, a súmula 589, ela fala que não é possível aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele não é aplicável aqui no âmbito da violência doméstica familiar. Então, lá na lei de drogas, nós comentamos que na lei de drogas, com a alteração recente que nós tivemos, é possível aplicar o princípio da insignificância. Lá é possível. Aqui, meu amigo, não é possível aplicar os princípios da insignificância nesses casos de violência doméstica contra a mulher. Show de bola? Então, por menor que seja o crime, por muitas vezes você considerar que não houve ali algo que realmente fosse considerável, um resultado considerável, enfim, não interessa. Aquelas 4 regrinhas do princípio da insignificância que vocês veem lá no direito, elas não se aplicam aqui, tá? Para a violência doméstica familiar contra a mulher. Então não há o que se justificar no julgamento, mas aconteceu só isso, não teve nenhum resultado maior. Não, qualquer tipo de violência doméstica familiar contra a mulher, independente do resultado maior ou menor, não se aplicará o princípio da insignificância. Beleza? 2 questões interessantes, ó. Não converte pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e nem se aplica o princípio da insignificância. Meu amigo, com esses conceitos, você faz qualquer prova que trabalhe aí, Lei Maria da Penha. Vamos falar alguma coisa de prazo. Lembra que a gente falou na aula passada que o delegado, a autoridade policial, tinha um prazo de até 48 horas para mandar essas medidas em autos apartados para o juiz? Ou seja, em documentos separados para o juiz, para dar uma certa celeridade? Até 48 horas. E aí fica um pouco mais fácil, porque o juiz também tem esse prazo de até 48 horas. É óbvio que a ideia é que esse prazo seja bem menor do que 48 horas, né? A ideia é que esse prazo seja um prazo aí menor que um dia. Mas o prazo da lei é de 48 horas para quê? Para que ele decida aí nesse prazo de 48 horas. Primeiro, que pode inclusive constar ali o pedido da própria ofendida, e decidir sobre as medidas protetivas. Decidir sobre as medidas protetivas. É ele que vai decidir, concorda, defere ou indefere. E ele pode decidir por outras medidas protetivas além também. O juiz é quem tem ali a caneta na mão, Ele determina o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária quando for o caso. Qual é o caso? Quando a vítima não tem condições de pagar um advogado. Nesse caso, será estipulado a ela um defensor público, uma assistência. Comunicar o MP e determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre esse último ponto, Muitas vezes o agressor é um funcionário público, trabalha na polícia, na guarda municipal, então é um risco muito grande ele continuar com aquela arma de fogo.
Aqui, pessoal, determinar a apreensão imediata da arma de fogo, nós não estamos cancelando o registro, o juiz não está cancelando o registro da arma de fogo daquele autor, do agressor. Mas ele está o quê? Suspendendo ali o acesso a ela. Uma apreensão imediata dessa arma de fogo sobre a posse do agressor. Tá? Quem é que vai ser o responsável por determinar essa apreensão imediata dessa arma de fogo da posse do agressor? For funcionário público superior imediato. Beleza? Nós vamos mostrar isso mais detalhado. Mas a questão é que essa arma de fogo não poderá ficar sobre a posse dele durante esse processo aí. Show de bola! Prazo então de 48 horas. Vamos lá. Disposições gerais. Vamos falar sobre as medidas protetivas aí então de aspecto geral. Essas medidas protetivas, concedida então pelo juiz a requerimento do MP e do pedido da ofendida. Olha que interessante isso, pessoal. Aqui nós temos um aspecto interessante. Não há pedido da autoridade policial. Não há pedido da autoridade policial aqui de medidas protetivas. O juiz é que concede, é o único que pode conceder. Mas quem pode requerer essa medida protetiva? Somente dois. Isso é importante. É a ofendida e o Ministério Público. Ponto final. Nem o delegado pode colocar ali requerer medidas protetivas. Ele vai enviar isso, né, ao juiz, mas não é ele que inseriu ali quais medidas protetivas são adequadas nessa situação. Pode ser a pedido da ofendida, ela tem o direito, né, de pedir, já que ela é a vítima, e o Ministério Público também tem o direito de colocar ali indicações de medidas protetivas, mas quem decide é o juiz, beleza? Essas medidas poderão ser concedidas de imediato, justamente porque tudo que fala de violência doméstica tem que ser rápido, porque a vítima está correndo um sério risco de vida, né? E aí, então, elas serão concedidas de imediato, independente de ouvir o agressor, hein? Independente de ouvir as partes e manifestação do Ministério Público. Então, essas medidas protetivas serão o quê? Concedidas de imediato, mesmo sem a manifestação do Ministério Público. No entanto, você vai cientificar o Ministério Público, você vai comunicar ao Ministério Público sobre as medidas, porque o Ministério Público tem que estar por dentro de tudo. Ele, inclusive, pode requerer essas medidas protetivas, então ele também tem que estar ciente sobre o que o juiz determinou. Quais medidas protetivas o juiz determinou, em que momento. Então, tudo isso tem que passar pelo Ministério Público. Perceba que a autoridade policial, ela não vai ter um papel tão relevante aqui, nesse caso das medidas protetivas. Tá? Então, de imediato, o juiz concede essas medidas protetivas, né, via de regra. Elas poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, ou seja, você aplicar mais de uma medida protetiva simultaneamente, sem problema algum. E poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. O juiz ele tem o poder de aplicar isolada ou cumulativamente essas medidas protetivas e ele pode, inclusive, substituir essas medidas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, pessoal, sem problema algum. Por quê? Porque quando essas medidas elas percebem que não estão sendo eficazes, o juiz tem o poder claramente para alterá-las, para deixar mais rígidas, para revogá-las algumas. Então, isso pode ser feito a qualquer tempo pelo juiz. Beleza? O juiz pode tudo, né, pessoal? Vamos lá. Vamos falar sobre a prisão preventiva. Pessoal, não confunda prisão preventiva com prisão temporária. Prisão temporária ela pode ser realizada na fase de investigação. Aqui nós estamos falando de prisão preventiva. E a qualquer tempo cabe prisão preventiva ao agressor em qualquer fase do inquérito ou do processo criminal. Beleza, pessoal? Detalhe importante aqui, que quem é que pode, né, determinar essa prisão preventiva? Só o juiz. Só o juiz, ele que pode determinar a prisão preventiva, ele pode revogar a qualquer tempo essa prisão preventiva, pode propor uma nova prisão preventiva, o juiz pode isso a qualquer tempo, viu, pessoal? Ele pode propor, determinar a prisão preventiva, tanto na fase de inquérito como na fase de processo, ele pode revogar essa prisão, pode determinar novamente a prisão preventiva, é o juiz, não tem conversa. Só que no caso da prisão preventiva, ele pode determinar de ofício. O que isso quer dizer? Que independente de requerimento ou representação, ele por si só pode determinar essa prisão preventiva. Ele pode? Sim. O juiz de ofício pode? Pode. Além do juiz
sem representação ou sem requerimento, quem é que pode pedir também essa prisão? Ao juiz. Aqui entra a autoridade policial, uma representação da autoridade policial. Por quê? Porque a autoridade policial muitas vezes é que está na fase de inquérito, ela que está investigando. Né? Então, se é na fase de inquérito, na fase de investigação, a própria autoridade policial pode representar ao juiz para que realize ali, determine a prisão preventiva, justamente para muitas vezes que as provas não sejam destruídas, para que ele continue investigando e coletando os elementos necessários para que o Ministério Público possa oferecer denúncia no futuro. Então, pode ser de ofício, pode ser com representação do delegado, representação da autoridade policial, e ainda na fase de instrução processual, nós temos que o próprio Ministério Público ele pode requerer também ao juiz a prisão preventiva. Por isso que a prisão preventiva, porque pode ser na fase de investigação, pode ser na fase de processo, né? E aí, obviamente, isso antes da sentença, por isso nessas duas fases poderão ser determinadas então essa prisão preventiva. Show de bola? Importante desse slide lembrar que pode ser determinada a prisão preventiva em qualquer fase e os três que podem determinar a prisão preventiva: juiz de ofício, MP e delegado. Não, determinar não. Juiz só que pode determinar, mas quem pode requerer, delegado e MP. Show de bola. Estamos chegando à parte final da nossa aula, né? Nós vamos ainda comentar alguns detalhes importantes e daqui a pouquinho a gente começa a fazer alguns exercícios. O artigo 21 ele fala pra gente: a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Pessoal, vamos lá. Alguns detalhes importantes. É óbvio que se a vítima, se a agredida, ela acabou sofrendo, a ofendida sofreu várias agressões, ela tem um certo medo, né, do agressor. E com isso, qualquer ato pertinente ao ingresso ou saída do agressor, ela deverá ser notificada. Ela tem que estar ciente se ele está solto, se ele está preso, até para ela ter uma certa tranquilidade, para ela ter uma certa liberdade, para ela ter um certo cuidado maior caso ele tenha sido solto. Então ela tem que ser notificada sobre esses atos processuais, tá? Especialmente quanto ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação de advogado constituído ou do defensor público. Pessoal, sem prejuízo da intimação do advogado ou do defensor público. Ela tem direito a essa assistência judiciária, né? Ela tem direito a ter esse advogado ou defensor justamente para que ela tenha a garantia de que será notificada, de que ela realmente receberá todas as informações relativas ao agressor. E, obviamente, isso cai muito em prova, é meio óbvio, por isso que a APA é importante, mas cai muito, a ofendida não pode entregar qualquer intimação ou notificação ao agressor. Imagine a seguinte situação: a ofendida vai lá e entrega uma notificação para o agressor que o agressor tem que ficar a 2 km de distância dela. A hora que ela entrega o papel para ele, ele vai dar uma bofetada na cara dela. Ué, óbvio, ela vai entregar um papel, uma medida contra ele pessoalmente, ela mesma. Obviamente que isso não vai acontecer, pessoal. Não pode, jamais a agredida pode entregar qualquer ato processual pessoalmente ao agressor. Então não pode, tá? A ofendida não poderá, nós teremos oficial de justiça, profissionais próprios que irão fazer essa entrega de intimação ou notificação ao agressor. Aqui, o princípio é da proteção da vida dela. Esse é o bem jurídico tutelado, que é a própria vida da ofendida. Show de bola? Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Vamos lá falar algumas medidas que obrigam o agressor, algumas medidas importantes. Primeiro vamos falar da suspensão da posse ou restrição do porte de armas de fogo com comunicação ao órgão competente. Nós estamos falando aqui da suspensão da posse ou porte de arma de fogo. No caso do porte, nós estamos falando dos agentes de segurança, né? Então, quando a gente fala desses funcionários públicos, nós podemos ter também aí quem tem posse, né? Por exemplo, os CACs, os atiradores, os colecionadores, os caçadores. Esses indivíduos eles poderão ter a sua posse imediatamente suspensa.
né? Não, você não está cancelando o registro, é temporário. Você está suspendendo a posse com a comunicação ao órgão competente, responsável, né? E no caso dos funcionários públicos, imediatamente o próprio superior imediato deverá suspender essa posse de arma de fogo, sob pena de prevaricação por deixar de praticar ato de ofício ou por desobediência, não cumprir essa determinação. Pessoal, no meu caso, sou perito criminal. Eu tenho o chefe, meu superior de imediato, que é um perito criminal aqui do Instituto de Criminalística. Ele será o responsável por suspender a minha arma de fogo, suspender ali, restringir o acesso à minha arma de fogo. Ele deverá o quê? Retirar minha arma de fogo e entregar ao Departamento Administrativo da Polícia, o DAP que a gente chama, que irá ficar sob posse da minha arma de fogo até que esse processo seja realmente julgado até o final. Então sim, pessoal, é o superior imediato nesses casos que ficará sob responsabilidade, porque eles que devem, aí é óbvio que o juiz irá notificar, né, o órgão competente passará as instruções ao superior imediato que irá retirar ali, restringir o acesso à arma de fogo desse funcionário, beleza? Então sim, aqui nós estamos falando de que obrigam o agressor, tudo que vai obrigar o agressor com relação às medidas protetivas. Afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Ô louco, você está pedindo medida protetiva e vai estar morando junto com o cara? Não faz o menor sentido, totalmente contraditório. Então pode determinar que ele se afaste do lar. Imagine que é a casa da mãe da agressora, que eles moram lá. Ele ainda vai ficar lá na casa da agressora, não, da ofendida. Ele vai continuar morando lá na casa da sogra, da ex-sogra, né? Na casa da mãe da ofendida? Jamais. Então pode determinar, além da suspensão ou restrição ao acesso à arma, também que ele se afaste do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Pode determinar restrição ou suspensão de visitas. Aqui, pessoal, é o único que o juiz não pode sozinho determinar. Ele tem que ouvir a equipe de atendimento multidisciplinar. Porque aqui fala restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Na maioria das vezes aos filhos, né, pessoal? Só que tem que ouvir antes essa equipe de atendimento multidisciplinar para perceber se isso realmente vai fazer um bem a essas crianças. Se a proximidade do agressor às crianças vai causar um bem ou vai causar um mal a elas. Então, essa equipe irá fazer um relatório, entregar ao juiz, né? Então, ele só vai poder restringir ou suspender a visita aos dependentes menores depois que esse relatório vier dessa equipe multidisciplinar, indicando, legal, ele não pode se aproximar realmente dos filhos porque ele vai causar um mal a essas crianças, não é um bom momento, aí beleza. Agora, por outro lado, essa equipe multidisciplinar pode entender que a ausência do pai nesse momento a essas crianças pode causar um mal maior e aí acaba que ele não irá restringir ou suspender o acesso à visita, né, a esses dependentes menores. Isso vai depender, é o único que o juiz por si só não pode determinar, porque ele depende desse relatório da equipe multidisciplinar. Também é possível prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Perceba que aqui nunca é permanente essas decisões, viu, pessoal? Nunca permanentes. Sempre são decisões provisórias, sempre são decisões que elas suspensas, que nunca serão permanentes. Então, é um aspecto aqui, pessoal, que muitas ofendidas não sabem e por isso muitas vezes não buscam ajuda. Mas é a obrigação do agressor prestar alimentos a essa agredida, aos seus dependentes, de forma provisória, para que elas não fiquem sem qualquer apoio, sem qualquer assistência. Porque pensa comigo da seguinte forma, pessoal. Muitas vezes o agressor ameaça de que nunca mais vai dar dinheiro para ela não trabalha, que se ela denunciar ele, ela vai passar fome junto com o filho. E aí o que tem aqui na lei é que o próprio agressor ele é obrigado a prestar alimentos provisionais ou provisórios a essa ofendida, incluindo seus dependentes. Show de bola! Ainda, medida protetiva que obriga o agressor, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Nós temos vários programas, inclusive na própria Academia de Polícia, nós vimos alguns cursos esses agressores de violência doméstica e familiar. Eles devem comparecer a esse programa, né, a essas palestras, a esses cursos
que irão mostrar aí os diversos casos, o sofrimento, para tentar causar ali realmente uma conscientização maior nos agressores. Tá? Então eles são obrigados a comparecer aí a esses programas de recuperação e reeducação. E por fim, um atendimento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Então a ideia é ter um acompanhamento de assistência social, de psicólogos com o agressor, para que ele realmente faça ali uma, vamos dizer assim, uma reforma íntima, né, que a gente chama. Você tentar alterar ali o pensamento do agressor, colocar ele realmente num aspecto menos agressivo, fazer uma avaliação constante desse agressor. Beleza? São medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Nós estamos falando aqui do agressor. E por fim, a proibição também de determinadas condutas. Olha só, fixando o limite mínimo de distância tanto para a ofendida quanto a seus familiares. É uma das medidas determinadas pelo juiz. Outra, ter contato qualquer com a ofendida ou familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Não pode mandar mensagem no WhatsApp, não pode ligar para a ex-sogra ameaçando ela. Muitas vezes, pessoal, os agressores, eles fazem o que? Isso com os pais da ofendida, porque sabe que é o ponto fraco, sabe onde ela vai sofrer mais. Então eu já atendi vários casos de agressores que destroem a casa dos pais da ofendida, justamente para pegar no ponto fraco, para tentar cada vez mais deixar a vítima sofrer. Né? Então não tem que o juiz vai fixar um limite de distância mínima, ele vai vedar qualquer contato por qualquer meio de comunicação, não pode mensagem de texto, não pode nenhum meio, senão ele irá responder, tá? Inclusive pode ser preso, né, agora no descumprimento dessas medidas protetivas, conforme o artigo 24A que a gente vai ver na próxima aula, e também de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. O agressor sabe que a vítima ela tá lá sempre fazendo academia lá na Smart Fit. Opa, tá lá na Smart Fit direto. O que ele faz? Ele começa a matricular na Smart Fit também, sabendo que ela está lá, né? E finge que é por acaso e acaba tendo contato com ela. Então o juiz vai fazer o quê? Ele determina que ele não frequente locais onde ela permaneça, onde ela está frequentemente presente. Beleza? Então 3 coisas. Fixa limite mínimo, veda qualquer contato, né? E veda também ele de frequentar ambientes onde ela frequenta. Show de bola, pessoal. Releia mais uma vez. Volte naquele slide para reler as medidas que obrigam o agressor. A gente fecha essas medidas. Nós vamos aí para as questões. Chegamos no momento do que aplica questões. Nessa eu vou manter aqui do lado porque não está atrapalhando o texto. Nas próximas eu deixo a questão com vocês. Pausem o vídeo aí, respondam pra gente. Eu vou tomar uma aguinha. Instituto AOCP 2018, perito criminal. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, estão especificamente entre as condutas proibidas para o agressor imputadas pela autoridade judicial. Pessoal, ele está querendo saber sobre condutas proibidas para o agressor. O que o agressor não pode fazer? O agressor não pode prestar alimentos provisórios? Ô louco, o agressor tem que prestar alimentos provisórios, isso não é conduta proibida. Contato com a ofendida ou de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. É conduta proibida? Não, ele tem que ter o quê? É conduta proibida? Exatamente. Ele não pode ter qualquer tipo de contato por qualquer meio de comunicação. Então tá aqui nossa resposta. É uma conduta proibida prestar alimentos provisórios? Não. É uma conduta proibida ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação? Sim, é uma conduta proibida. Então, item B vai ser a nossa resposta. Vamos ver o erro das demais. É conduta proibida o afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida? Não. É uma das medidas protetivas de urgência. Suspensão da posse de armas de fogo, da posse do porte de armas de fogo? Também é uma conduta que deve ser determinada pelo juiz. Não é uma conduta proibida. É conduta proibida a suspensão de visita aos dependentes menores? Não. Isso, obviamente, vai depender de uma equipe multidisciplinar para dar um relatório ao juiz, mas não é uma conduta proibida. A única questão simples até demais, né? Uma questão tranquila. Nosso item B, nossa resposta. Vamos lá para a próxima questão. Nós temos aí, a próxima questão, nós vamos falar
2. VUNESP 2018. Escrivão de polícia. Vou ter que sair da frente dos senhores, né? Deixa eu remover minha imagem aqui do canto, para que vocês possam realmente ler a questão com muita calma, com muita cautela. Vamos lá. 2. VUNESP 2018. Escrivão de polícia. Nos termos da Lei 11.340, é correto afirmar que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Tá aqui já a nossa resposta, perfeito. É vedada qualquer pena de cesta básica, vedado. Qualquer de prestação pecuniária, vedado. E qualquer pena de substituição de pena que implique pagamento isolado de multa. Foi perfeito no item. Tem que ter a palavrinha isolado, viu, pessoal? Nós falamos sobre isso. Pode ter multa? Sim, desde que seja junto com outra pena. Mas não pode ser pagamento isolado de multa para não favorecer quem tem dinheiro. Vamos ver o erro das demais. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão temporária do agressor. Prisão temporária? Não. Prisão preventiva, pessoal. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão. Perfeito. Está aí tudo bem. Sendo desnecessária a intimação do advogado ou defensor? Não. Aqui, pessoal, ela não terá prejuízo da intimação do advogado ou defensor público. É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino? Não. Preferencialmente. Isso tem caído muito em prova e foi assunto da nossa aula anterior. As medidas protetivas de urgência somente poderão ser concedidas pelo juiz após representação do delegado de polícia ou a requerimento do MP, desde que com a anuência da ofendida. Pessoal, presta bastante atenção. Medidas protetivas de urgência não tem aqui representação do delegado. Não tem representação do delegado. Quem é que pode pedir medidas protetivas de urgência? Somente o MP e a ofendida. Beleza? Somente o MP e a ofendida. Não tem representação do delegado nessa hora. Vamos lá para mais uma questão. Delegado de Polícia VUNESP 2018, retratação da representação de acordo com o artigo 25 do CP e do artigo 16 da Lei Maria da Penha, respectivamente. Está querendo comparar o CPP com a Lei Maria da Penha. Vamos ver o que fala, quais itens poderiam ser a resposta de acordo com a segunda condição, que é o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Não é admitida retratação? Errado. Nós estamos olhando o respectivamente, por isso nós estamos olhando a segunda parte. Antes do recebimento da denúncia, beleza, é uma das condições. Falta alguma coisa, ó. Só será admitida perante o juiz antes do recebimento da denúncia. Tá certo, essa segunda parte. Depois a gente vai na primeira. Antes do recebimento da denúncia, cuidado, ó. Só será admitida perante o juiz antes do recebimento da denúncia. Tá certo. Segunda parte. Não é admitida, tá errado. Né? Item D tá errado. Só será admitida perante o juiz antes do recebimento da denúncia, está certo. Então nós ficamos entre item B, C e E. O que fala o Código de Processo Penal acerca da retratação? Pessoal, lá no artigo 25, ele fala pra gente, vocês vão ver isso aí com a professora Jaque, né? Mas lá fala que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, depois de oferecida a denúncia, ela será inadmitida de acordo com o artigo 25 do Código de Processo Penal. As provas de carreiras policiais no geral, pessoal, então a resposta é a letra I. As provas de carreiras policiais no geral, tirando o delegado, elas não misturam legislação especial com CPP, com Código Penal, nas demais carreiras policiais. Isso é mais para cargo de delegado, então não sofram tanto com isso. 4. FCC 2017, Oficial de Polícia Civil. Não constitui medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Não constitui medida protetiva de urgência. Vamos ver aqui o que ele fala. Prestação de alimentos provisórios? Nós falamos sobre isso. Proibição de contato com a ofendida? Sim. Afastamento dos familiares da ofendida
Com fixação de limite mínimo de distância? Sim. Suspensão de visita dos menores? Sim, desde que ouvida a equipe multidisciplinar. Eu até acho ruim quando a questão não traz essa condição, né? É importante trazer isso, porque isso vai ficar muito mais claro para quem está lendo a questão. O afastamento do cargo ou função pública. Não, pessoal, nós estamos aqui falando medida protetiva de urgência, não é medida protetiva de urgência. Ah, professor, mas eu lembro de ler isso em algum lugar. Pessoal, nós lemos isso lá no artigo 9, onde ele fala da questão assistencial, que a própria ofendida, ela poderá ter direito ao quê? Ela poderá ter direito a afastamento do trabalho, manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses, né? E prioridade à remoção. São essas duas coisas. Mas isso nós estamos falando em relação à ofendida, viu, pessoal? Em relação à ofendida, isso não é medida protetiva de urgência, é uma medida assistencial. Tá? Então ela não está lá na parte das medidas protetivas de urgência. Por isso nossa resposta será letra E. Show de bola, né? Com isso, a gente fecha mais uma lei. Mais uma aula. Nós temos mais uma última aula de Lei Maria da Penha para a gente fechar com chave de ouro. 4 aulinhas, trabalhando ela completamente, né? Para que você gabarite sua prova aí. Show de bola? Vamos lá para a nossa última aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!